Olá, um saravá fraterno para você que está me acompanhando aqui novamente. Mais um vídeo falando sobre as drogas psicodélicas. E como eu havia prometido na semana passada, hoje nós vamos falar especificamente sobre a ayahuasca, sobre o rapé e também vamos situar a questão da mescalina, que também é uma droga psicodélica, uma substância psicodélica utilizada no meio religioso, espiritual, com fundamentos espirituais. Cada povo, cada nação, né, do planeta, se a gente for estudar, cada uma dessas nações possui na sua história, na sua fundação, a questão de sempre recorrer à natureza, né, através de uma substância, através de uma planta, de uma raiz, de uma erva. E aí essa substância, essa planta, vai proporcionar a eles estados alterados de consciência. Nestes estados alterados de consciência, eles conseguem então se conectar com o universo, com o grande espírito, com a energia da floresta, ter aquela expansão de consciência. Quando nós olhamos para o Brasil, aqui para a região da Amazônia, nós temos a ayahuasca, que é um chá preparado de 2 ervas e ele tem essas propriedades alucinógenas. Então, quando você faz a ingestão deste chá, após ali alguns minutos, né, da ingestão, você entra num estado alterado de consciência, você vai ter taquicardia, o seu corpo vai entrar num relaxamento profundo também logo depois. Então você vai ter essa viagem, vamos usar esse termo. E isso também acontece com a mescalina lá no México, né? Porque a mescalina ela é extraída de um cacto específico. Tem ali uma espécie, uma família de cactos, e a substância, né, que esse cacto produz, é a mescalina, ela também tem esse efeito alucinógeno, e lá no México era utilizado como um fundamento, e ainda é utilizado como um fundamento religioso. Lembrando que também nos Estados Unidos, na região ali do Texas, também alguns indígenas também utilizam ainda a mescalina com fundamentação religiosa. Então, trazendo foco para nós aqui, né, Umbanda, Brasil, Casa de Umbanda Vó Maria. E é muito importante eu frisar essa informação. O que eu vou falar nesse vídeo sobre Umbanda, sobre rapé, sobre ayahuasca, é um fundamento da nossa casa, é um fundamento do terreiro da Casa de Umbanda Vó Maria. Então não é uma verdade única e absoluta que se aplica a todos os terreiros de Umbanda. Então eu digo para você que está me acompanhando e que não pertence à Casa da Vó Maria e que pertence a outro terreiro, a outra casa de axé, converse com o seu dirigente, vá até ele, tire dúvidas sobre aquilo que eu falar, veja com ele qual que é o posicionamento dele, qual que é o fundamento da sua casa referente à ayahuasca, ao rapé. Então, só frisando essa parte que é bem importante, porque cada casa tem o seu fundamento e nós temos que respeitar. Dentro da Casa da Ave Maria, quando nós fazemos uma abordagem, quando nós olhamos para a questão da ayahuasca, então nós não indicamos o uso recorrente, contínuo da ayahuasca para os nossos médiuns, para desenvolver a mediunidade. Nós sabemos que hoje é muito comum se utilizar, né, as pessoas dizerem, eu uso ayahuasca porque ela me proporciona um estado alterado de consciência, eu consigo me conectar com os meus guias, com os meus mentores de uma forma mais intensa, eu consigo fazer uma projeção astral, uma projeção da consciência. Porém, dentro da nossa casa, do nosso fundamento, nós não indicamos que os médiuns façam o uso contínuo, recorrente da ayahuasca para desenvolvimento mediúnico. Então, frisando, para desenvolvimento mediúnico. Por que nós não indicamos? A ayahuasca ela é uma medicina sagrada, ela tem toda uma fundamentação religiosa, ela tem uma base espiritual, tem uma egrégora espiritual que a acompanha.
Então tem um porquê dela existir na nossa dimensão, tem um porquê desta egrégora ter trazido esse conhecimento, essa informação para nós. Então nós não podemos usar isso como uma válvula de escape, como uma muleta para desenvolvimento e fugir das minhas responsabilidades. E quando nós estamos observando vários médiums buscar na ayahuasca uma forma de se desenvolver mais rápido, ele está querendo um atalho. E nós acreditamos que para desenvolver a mediunidade não se usa atalhos. Mediunidade se desenvolve dentro de terreiro, ou dentro da sua casa, dentro da sua escola, onde você frequenta, onde você se desenvolve mediunicamente, seja um terreiro de umbanda, seja um centro espírita, seja uma fraternidade, um grupo ali que você tenha formado. É nesse ambiente onde você escolheu estar que você vai desenvolver a sua mediunidade conforme a orientação da egrégora espiritual daquele ambiente. E tudo dentro do seu tempo. Então, muitas vezes, a gente vê que chegam novos médiuns no terreiro afoitos para desenvolver a mediunidade, para incorporar, para ter uma projeção da consciência, para ter a clarividência aberta. E eles querem isso para ontem. Então, eles acabam buscando na ayahuasca um suporte, né, para esse desenvolvimento. Porém, isso acaba prejudicando o desenvolvimento do médium. Porque aquilo que é feito com intensidade demais, quando a abertura mediúnica é muito abrupta, o médium ele não tem uma boa base para lidar com aquilo que ele vai ter depois. Quando nós olhamos para o desenvolvimento mediúnico contínuo dentro de um terreiro, respeitando o tempo do médium, ele vai se desenvolvendo, vai sentindo as energias, e com o passar do tempo ele vai ampliando o seu rol de habilidades psíquicas, ele vai expandindo a sua consciência e naturalmente a sua mediunidade vai se desenvolvendo e ampliando. Com esse tempo, ele vai se fundamentando, ele vai ganhando conhecimento, informação dos guias, ele vai se autodesenvolvendo, ele vai se autoconhecendo, conhecendo as suas próprias fraquezas, seus pontos fortes. Então ele vai criando uma base para dar conta da mediunidade desenvolvida lá, ou mais aberta lá na frente. Quando nós pulamos todas essas etapas de desenvolvimento, de autoconhecimento, e já vamos direto para e já abrimos a porta logo de uma vez, então o médium é pego de surpresa. E aí ele acaba tendo ali a sua clarividência, a sua clareaudiência expandida, intensificada. Ele não está preparado para lidar com tudo isso, então ele acaba sendo manipulado por entidades espirituais, a gente acaba vendo isso. Muitas vezes nas viagens da consciência que a ayahuasca permite que esse médium tenha, né? Nessas viagens ele acaba sendo assediado por algumas entidades, são plantadas, direcionadas imagens para o campo mental dele, para que ele acredite que aquilo seja real, e ele nem percebe, ele nem consegue diferenciar que ali já não tem mais o efeito de uma medicina funcionando, mas sim de uma manipulação mental de uma entidade das trevas que atua no baixo umbral. Então, por isso que dentro da Casa da Avó Maria, nós não recomendamos e não fazemos uso da ayahuasca para desenvolver mediunidade. Ah, Guilherme, mas então, qual que é o motivo da gente usar ayahuasca? Para que a gente usa a ayahuasca, então? Desculpe. Como eu já falei, a ayahuasca, ela é uma medicina sagrada, ela tem toda uma egrégora espiritual que acompanha todo aquele praticante sério da ayahuasca. Então, toda a pessoa que está ali, que é um consagrador da ayahuasca, e leva isso a sério como um compromisso com responsabilidade, com ética, com caráter, ele é assistido, ele é acompanhado por esta egrégora de espíritos. Ali é onde você vai ter uma mescla de diferentes entidades espirituais, principalmente a linha de caboclo, acaba atuando muito forte no movimento de ayahuasca, acompanhando, né, as sessões, ali, os momentos em que são aplicados e consagrados, e é consagrada a medicina.
E sempre o grupo de pessoas que vai participar dessas consagrações, elas, quando estão no momento certo, quando elas realmente ouvem o chamado para usarem essas medicinas, e quando elas respeitam isso, né, e não fazem pela sua própria vontade, mas sim escutam a voz que vem da alma, a voz que vem do espírito, aquela conexão que chama, que convida. Então, quando é chegado este momento específico, e a pessoa procura, então, consagrar a ayahuasca, no momento em que ela está consagrando a ayahuasca, está ali com ela também os seus mentores espirituais, que vão conduzi-la e auxiliá-la no processo de viagem da consciência. Por quê? Como a ayahuasca vai literalmente dilatar a consciência, vamos usar esse termo, né, expandir-lhe a consciência, e vai permitir que a pessoa faça uma viagem com a orientação dos mentores espirituais. Esta viagem pode ser direcionada para tratar traumas, medos, inseguranças que estão armazenados no inconsciente desta pessoa e que no estado normal de consciência ela não vai conseguir lidar com aquilo. Então, muitas vezes, você tem um trauma muito intenso, tão profundo dentro de você, que no seu estado normal, no dia a dia, você não tem coragem nem sequer de admitir e de reconhecer aquele trauma. Sobre o efeito da ayahuasca, o efeito alucinógeno da ayahuasca, com a orientação dos seus mentores espirituais e da egrégora que está lhe acompanhando aquela consagração, você consegue então lidar e trabalhar com aquele trauma, com aquele medo, com aquela angústia desta vida, até de alguma vida passada também, mas normalmente a gente trabalha muito a questão dessa própria vida, e então você consegue lidar com aquilo de forma mais responsável, de forma mais clara, mais objetiva. Lembrando, este efeito, este resultado só acontece quando realmente é o momento certo, a hora certa, quando realmente acontece aquele chamado interno, onde você sabe que é o próprio universo, são seus próprios mentores intuindo você a procurar e consagrar esta medicina. E aí, naturalmente, você vai ser guiado e conduzido até uma pessoa que seja responsável também ali para fazer essa consagração. Quando parte de nós, única e exclusivamente para curiosidade, por ego, por vaidade, ou porque é gostosa a sensação da viagem, do prazer, é maravilhoso sentir aquela sensação de êxtase novamente. Se é só por isso que você está buscando, me desculpe, me desculpe dizer, mas está faltando um pouco de maturidade espiritual para você. Maturidade espiritual? Sim, maturidade espiritual. Maturidade espiritual é entender que nem tudo se resolve com a espiritualidade. É entender que tem situações da vida que você vai ter que lidar com elas exatamente como você está, com a sua consciência no seu estado normal. Tem coisas que não adianta você mascarar, não adianta você querer buscar, né, amortecer aquilo com uma sensação de prazer que é temporária. Como uma pessoa que já fez uso da ayahuasca uma vez, eu pude colher ali benefícios maravilhosos dessa experiência. Então, e por saber que a ayahuasca, o efeito pós a consagração, traz uma sensação de conexão, de prazer intenso, e de um bem-estar gigantesco. Então, por saber que após a consagração nós vamos ter essa sensação, eu digo que nós temos que cuidar para que a gente não se vicie nisso e fique refém dessas sensações, dessa substância, dessa consagração para ter aquele estado de consciência. Estado de consciência esse que você pode desenvolver tranquilamente através de um exercício de meditação, de visualização criativa. Então essas são as considerações para ayahuasca, usar com responsabilidade quando realmente sentir o chamado, sentir a conexão.
e não fazer desta substância, desta ferramenta, uma válvula, uma muleta, um atalho para seu desenvolvimento mediúnico. Desenvolvimento mediúnico tem que ser feito dentro do terreiro, gira após gira, acompanhando a egrégora, os pais, o pai ou a mãe de santo, acompanhando aqueles médios que já são mais velhos de casa, que já passaram pelo seu processo também de desenvolvimento inicial e que podem te auxiliar com a experiência deles. Então não queira dar um passo além daquilo que você vai conseguir sustentar lá na frente depois. Porque senão a gente vai pegar casos de pessoas que estão tendo alucinações, a mediunidade está completamente aberta, ela não sabe lidar com as visões que ela está tendo do plano astral, ela não sabe lidar com as vozes que ela está ouvindo das entidades espirituais próximas a ela, ela não sabe lidar com a captação de energia dos ambientes, das pessoas. Por quê? Ela abriu tanto o campo mediúnico dela e o campo paranormal dela que ela está absorvendo tudo em excesso. E como ela não teve aquela fundamentação, aquele desenvolvimento respeitando o tempo dela, ela não consegue lidar hoje com essa situação, com essas energias. As mesmas considerações são válidas pro rapé. O rapé também é uma substância extraída ali do tabaco, né, com a nicotina. Então, se usado em excesso, como ele tem nicotina, ele pode viciar. Então, também serve aí um alerta. Também é uma medicina sagrada, ela também tem o efeito de expandir a consciência da pessoa que está utilizando. Então, ali após a primeira aplicação, segunda aplicação, a consciência da pessoa, do usuário, vai entrar num estado alterado de consciência. E se ela se permitir, ela também vai poder, por um breve período, muito mais curto do que a ayahuasca, ela vai ter também uma viagem, digamos assim, uma viagem da consciência. Ela também vai ter um efeito alucinógeno em menor nível comparado à ayahuasca. Também é uma ferramenta que pode ser utilizada no tratamento de traumas, de medos, de inseguranças, aquelas questões, aquelas memórias que estão ali enraizadas dentro do seu inconsciente e que você não consegue lidar com isso no seu dia a dia, no estado normal. Usa-se com responsabilidade, usa-se com respeito, respeito a esta medicina, respeito à egrégora que fundamentou, que trouxe para nós esse conhecimento. Jamais eu vou fazer o uso dessa medicina, dessa substância, com interesses mesquinhos, com interesses de vaidade, com interesses próprios. Então, eu vou usar o rapé antes de uma gira, porque daí eu vou estar com um estado de consciência expandido e vai ser mais fácil a conexão com os meus guias. É uma falta de respeito, ao meu ponto de vista, com a egrégora das medicinas sagradas, uma falta de respeito com a sua egrégora espiritual que lhe acompanha e uma falta de respeito com a egrégora da casa aonde você está. Por que eu digo uma falta de respeito? Porque você está fazendo uso de uma substância para mascarar a sua falta de desenvolvimento, a sua falta de comprometimento. A partir do momento que eu me comprometo com a minha mediunidade, com o meu desenvolvimento, eu vou estudar, eu vou buscar me desenvolver, eu vou buscar ir atrás de informações, de referências com o meu pai, com a minha mãe de santo, para me desenvolver de forma tranquila, responsável, para que quando eu esteja participando de um trabalho mediúnico, eu consiga passar por aquele trabalho e realizá-lo com disciplina, com caráter, com harmonia. Quando nós vamos pegar pessoas que fazem uso do tabaco, né, do rapé antes de uma gira, para ter um desenvolvimento melhor, uma gira melhor, seria a mesma coisa a gente fazer uma analogia daqueles atletas que usam o doping, né, usam uma droga ali para ampliar o seu desenvolvimento físico para que eles consigam ter um melhor resultado naquela competição.
Se a pessoa faz o uso dessas medicinas antes de uma gira com essa intenção, ela também está agindo da mesma forma, com falta de ética, com falta de caráter. Então, dentro da casa da Avó Maria, faz parte, entra ali no nosso preceito o não uso dessas substâncias. É uma recomendação que o médium não utilize essas substâncias antes da gira, para que não tenha ali para que ele não passe por uma situação com a qual ele não saiba lidar depois. Até porque durante a consagração dessas medicinas, se você não estiver bem acompanhado de uma pessoa que realmente saiba o que está fazendo e de uma boa egrégora que está te dando um suporte, você também pode ser assediado espiritualmente. Então, temos que tomar muito cuidado ao fazer o uso dessas substâncias, dessas ferramentas, dessa medicina sagrada. E jamais buscar utilizar ela como uma válvula de escape, como um atalho para o nosso desenvolvimento enquanto médiums. Eu agradeço por terem me acompanhado até aqui. Se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, é só deixar nos comentários que eu venho responder depois. Um saravá e um axé fraterno para vocês.